Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje eu trouxe para vocês como que ocorre o mecanismo de PCR. Quem não viu, na aula anterior eu falei um pouquinho sobre a ideia geral da PCR, para que ela serve, algumas aplicações, tá? Então, quem não assistiu, depois dá uma assistidazinha para vocês pegarem essa lógica inicial, beleza? Bom, então na de hoje o que eu quero conversar aqui é o que realmente acontece dentro do tubinho. Né? Então, quando você vai fazer uma PCR, você mistura algumas coisas, tudo dentro de um tubinho, bota ele dentro de uma máquina, que se chama termociclador, certo? Esse termociclador, como o nome diz, ele vai fazer vários ciclos a temperaturas diferentes. E aí você vai ter uma reação química acontecendo dentro do seu tubinho ali, beleza? O que a gente colocou dentro desse tubinho? Bom, primeiro nós colocamos o DNA, que vai ser usado como molde para a reação de PCR. Esse é o seu DNA alvo. Então, se eu quero com a minha PCR amplificar um gene de um rato, por exemplo, nesse DNA molde eu tenho que botar DNA de rato. Então eu posso pegar um rato, pegar as células dele, fazer uma extração desse DNA e botar dentro desse tubo, certo? Lembrando que o seu DNA-alvo, ele não precisa estar puro, tá? Ele pode estar bastante misturado, pode ter várias outras coisas no meio, não tem problema, desde que ele esteja lá, certo? Então, esse é o seu DNA molde, tá? Então tá aqui um exemplo, né? 5 linhas, 3 linhas, dupla fita, né? Então tá ali o seu DNA molde, você bota ele dentro do tubo. O que mais que a gente precisa pôr? Precisamos pôr a enzima que vai fazer essa reação química, que é a DNA polimerase. Precisa ser uma DNA polimerase que seja resistente à temperatura. Existem vários tipos e modelos e formas de DNAs polimerases que fazem isso. A mais comum, a mais tradicional e a mais barata delas é a TAC DNA polimerase. TAC é de termos aquáticos, que é o organismo no qual essa enzima foi isolada, certo? Então é uma enzima que é resistente a altas temperaturas, beleza? Bom, além da DNA polimerase, você tem que dar condições a ela para que ela funcione. Então, como qualquer enzima, ela tem um pH específico de funcionamento, ela exige algumas concentrações de sais, então é por isso que nós devemos pôr o tampão dessa enzima. Quando você compra uma DNA polimerase dessas, o tampão já vem junto, tá? Então ele vem concentrado, você dilui junto dentro do tubo, então não tem problema nenhum. Então bota a enzima, coloca também o tampão. Além disso, meninos, você vai precisar colocar o substrato que essa enzima usa. Que substrato é esse? Gente, ela está construindo DNA, né? Ela é uma enzima que copia um DNA fita simples e constrói uma fita dupla, né? Ela constrói isso adicionando nucleotídeos. Então, se eu tenho aqui uma adenina, ela bota antimina. Se eu tenho a citosina, ela bota guanina. E aí vai, né? Fazendo esse complementar. Mas de onde diabos ela está tirando a timina, a guanina, a citosina? Então ela precisa de uma fonte, esse é o substrato dela. E que vão sempre estar, tá? Esses nucleotídeos vão sempre estar na forma de trifosfato, certo? Então você precisa colocar os 4 nucleotídeos trifosfato que são usados no DNA. Então precisamos da adenina trifosfato, precisamos da guanidina trifosfato, os 4, tá gente? Adenina, guanina, citosina, timina, certo? E todos eles nessa forma de trifosfato, lembrando, né, que o açúcar que tem que estar neles é a desoxirribose, porque a gente está construindo um DNA, e DNA não tem ribose, né? Ele tem desoxirribose, certinho? Nós chamamos, né, de forma geral, os 4 nucleotídeos de desoxirribose, na forma trifosfato, de DNTPs, né? Então, DNTPs é de desoxinucleotídeos trifosfato, certinho? Muito bem. Então, bota os DNTPs também junto do seu tubinho ali. Além disso, nós precisamos delimitar qual é a região do DNA que você quer copiar. Então, PCR, gente, é uma forma de copiar várias vezes uma região específica do DNA. Específica, não é aleatório, não é qualquer coisa, não. É realmente aquele local que você delimitou. E como a gente delimita isso? Como eu consigo dizer, olha, copia daqui até aqui? Nós adicionamos pequenos iniciadores que são, na verdade, sequências de DNA pequenininhas, fitas simples, que são capazes de reconhecer as extremidades do local onde você quer copiar. Então, se eu vou copiar o DNA daqui até aqui, em cada ponta você vai ter um desses iniciadores.
Em inglês o pessoal costuma chamar esses iniciadores de primers, né? Em português, no dia a dia, muita gente usa esse termo, tá? Então não é incomum falar-se, né, de primers, beleza? Então são esses pequenos iniciadores, são oligonucleotídeos de DNA fita simples que vão reconhecer exatamente o início e o fim da região que você quer copiar. Tudo bem? Você tem que ter ao menos então um par, né? Um para uma ponta, outro para outra ponta, né? Então pelo menos um par de primers. Certinho? Então com tudo isso junto, você fecha o seu tubinho, bota dentro da máquina e aí o termociclador vai oscilar a temperatura. Quando ele varia a temperatura, a gente vai ver o que acontece aqui dentro desse tubo. Então vamos lá, ó. Tá aqui. Acabei de fechar o tubo. Esse é o meu DNA molde, né? Então o DNA que eu estou querendo copiar um pedaço dele. Aí, meninos, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma etapa de aquecimento. Nessa etapa, tá, onde você aquece o DNA, o tubinho com tudo dentro, né? Nós geralmente ficamos aí na faixa de 92 até 96 graus Celsius, tá? Mais ou menos. Então nessa faixa aí, né, de 92 a 96, praticamente todo o DNA que você colocou no seu tubinho, ele vai desnaturar, certo? E ao desnaturar, a dupla fita abre. Então você vai ter agora a separação dessa fita de cá e dessa fita de cá. Beleza? Por isso que nós chamamos essa etapa de desnaturação. Então, desnaturação. Tá? É a primeira etapa aí, né, do ciclo da PCR. Então, desnatura o DNA, esquentando ele. Em média, tá, gente? Essa desnaturação, ela é algo em torno de 30 segundos a uns 60 segundos, tá? Então, de 30 segundos a 1 minuto, né? Você pode, na primeira vez, assim, na primeira vez que você vai esquentar o tubo, você pode deixar mais tempo, 3 minutos, 5, dependendo até uns 10 minutos, para você garantir uma desnaturação total mesmo, se for um DNA complexo, se ele estiver muito sujo, tá? Então você pode adaptar um pouco esse protocolo aqui, beleza? Mas nos ciclos seguintes, né, que você vai ficar repetindo isso aqui, né? Então nos ciclos seguintes, em média, tá, 30 a 60 segundos já é suficiente para você ter a desnaturação do DNA. Então estamos aqui, ó. Esse aqui é 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas, certo? Bom, agora nós temos a segunda etapa. Nessa segunda etapa, eu tenho que garantir que os meus iniciadores, os meus oligonucleotídeos, eles reconheçam e se anelem naquela sequência que corresponde a ele. Então, lembrando, eles são complementares às duas extremidades que você quer copiar, né? As pontinhas da região que você quer copiar. Ponta de cá, né? Então, você precisa de um par desses primers aí, né? E aí, como é que a gente garante que esses primers vão realmente anelar no seu DNA? Você baixa a temperatura, porque nessa temperatura nada anela, tá? Ele vai estar sendo desnaturado. Mas quando eu abaixo a temperatura, coisas que têm uma menor região de anelamento, de complementariedade, elas acabam renaturando mais rápido. Então, se eu não baixar a temperatura demais, não voltar a 30 graus, 40 graus, o DNA como um todo ele não volta, ele não renatura. Mas esses pedacinhos pequenos, eles acabam voltando, acabam renaturando, certo? Então, dependendo do tamanho do iniciador que você fez e também da sequência que ele tem, se ele tem mais guanina, se ele tem mais adenina, então dependendo, né, dessa proporção, você vai ter uma margem de temperatura que é o ideal para ele se anelar, certo? Então, a próxima etapa é a gente abaixar a temperatura para essa temperatura ideal de anelamento, tudo bem? Na maioria dos casos, essa temperatura ideal ela vai oscilar entre 45 graus Celsius e aí uns 65 graus Celsius, tá? Na maioria dos casos, às vezes um pouquinho menos, aqui 60, mas nessa faixa, tá bom? Alguns casos podem exigir temperaturas maiores, outros menores, mas na média, tá? Essa é a temperatura ideal de anelamento. Então temos aqui o anelamento. E aí o que acontece nessa temperatura, meninos? Temos aqui de novo, ó, as duas fitas de DNA, né? Elas estão aí. E aí a gente tem aqui
os seus iniciadores, ó, vamos pôr as sequências, que aí vocês, as pontinhas, que aí vocês vão ver bem, ó. Então, 5 linhas, aqui 3 linhas, aqui 5 linhas, né? Então, eu preciso que um iniciador, ele se ligue exatamente nessa regiãozinha aqui, ó. Tum, tum. Então, ele reconhece mesmo. Por exemplo, vamos supor que a sequência aqui fosse ATC, certo? Então, no meu iniciador vai ter o quê? GAT. Tranquilo? Se aqui é 3 linhas, no meu iniciador de K é 5 linhas, certo? E na outra pontinha, 3 linhas. Beleza? E aí, esse é um dos iniciadores. Vamos supor que eu quero copiar essa região, daqui até aqui. Então, só esse pedaço aqui, ó. Pum, pum. Tá? Então, essa é a região que eu quero copiar do DNA. O meu segundo iniciador, ele tem que anelar nessa outra ponta. Só que ele não vai anelar na mesma fita, não faz sentido nenhum. Ele tem que anelar na outra fita. Então ele vai estar anelado aqui. Ó, pum, 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 pum. Certo? Sei lá, vamos pôr uma sequência qualquer aqui, ó. GGC, né? E aí de cá a gente tem CCG. Tudo bem? Esse aqui é 3, de cá é 5. E aqui fica o 3 linha dele. Beleza? Então, seus iniciadores, ó, eles vão fazer esse anelamento. Em média, os iniciadores têm na faixa de 18, 20 nucleotídeos, tá? Uma sequenciazinha de 18, 20 nucleotídeos. Podem ser bem maiores, se você precisar, né? Como também podem ser menores. Mas você tem que lembrar que se ele é pequeno, ele pode perder especificidade. Por quê? Ele está reconhecendo a sequência de DNA aqui, né, gente? Se a sequência é pequena, por exemplo, essa aqui, GAT, com certeza várias regiões aqui do DNA vão ter CTA. Com certeza. Então ele não anelaria apenas nessa região, ele não seria tão específico. Agora, se eu boto uma sequência maior, 18, 20 nucleotídeos, dificilmente o seu DNA vai ter duas regiões iguais, onde ele vai anelar em 2 locais. Isso não acontece. Tá? Então, tamanhos nessa faixa já são suficientes para que você tenha especificidade, certinho? Então, seu DNA já fica bem certinho ligado na região que você precisa. Bom, e aí nós vamos agora para a última etapa. A última etapa do ciclo, gente, é onde a gente realmente faz a cópia do DNA. Essa etapa é chamada de polimerização. Né? Então, a polimerização, aqui, né? A polimerização, gente, ela ocorre na temperatura da enzima que você usou. A TAC tradicional funciona a 72 graus, mas se você usou uma enzima diferente, ela pode ter outra temperatura. Então, é sempre importante olhar no manual da enzima qual é a temperatura ideal dela, beleza? Bom, então se for a TAC, né? 72 graus Celsius. E aí, temos agora a cópia do DNA, ó. Deixa eu puxar aqui. Aqui é 5 linha, 3 linha. Aqui é 3 linha, 5 linha. E aqui nós temos os nossos iniciadores, né? Ó, ele está bem aqui. Tum, tum, tum. Aqui é o 5 linha dele, né? E o outro está bem aqui, né? Ó. Esse aqui é o 5 linha dele. E aí vai vir a enzima. A DNA polimerase, gente, ela é uma enzima que para que ela funcione é necessário duas condições. Primeiro, você tem que ter um DNA fita simples. Então, a gente tem aqui, né? Essa fita está toda simples. Segundo, nós precisamos de uma ponta, então só uma pontinha, que seja DNA fita dupla e que tenha o 3 linha livre. Vocês estão vendo que isso aqui é 5 linha, essa pontinha é 3 linha? Então é exatamente isso que a DNA polimerase precisa para ela funcionar. Se ela não tiver isso, ela não vai copiar DNA nenhum, tá? Se não tiver essa dupla fita aqui, com essa pontinha 3 linhas sobrando ali, ela não copia nada. Mas como aqui a gente tem, ela reconhece essa região, então vamos por aqui, ó, DNA polimerase. Então ela reconhece essa região, reconhece a fita simples aqui, e aí sim ela vai copiar. E ela copia sempre a fita que está sendo construída do 5 linha para o 3 linha. Então ela vem copiando, ó, nessa direção, até chegar lá no final. Tá? Então ela vai para valer. Certinho? Com 3 linhas aqui.
Bom, na fita de lá está acontecendo exatamente a mesma coisa. Mas se vocês repararem, a pontinha 3' livre está aqui embaixo, né? Ó. Então aqui a gente tem um 3' sobrando, né? Então é aí que a DNA polimerase vai reconhecer e vai copiar do 5 para o 3. Então ela vem nessa direção, ó, ou até lá embaixo. E aí vem, tum. Certinho? Chegou lá no fim. Gente, DNA polimerase terminou de copiar. Vocês percebem que começamos com uma fita de DNA, uma dupla fita. Terminamos esse ciclo com 2 duplas fitas, né? Então copiamos. Mas vocês percebem que uma das duplas fitas, ó, em cada uma delas, né? Uma das duas está incompleta? Essa região de cima aqui eu não copiei não. Por quê? Porque esse meu primer limitou. Ele limitou o local de cópia. Quando ele se ligou aqui, eu só copiei daqui para baixo. O que estava para cima não vai ser copiado. A mesma coisa aconteceu aqui, né? Quando esse iniciador ligou aqui, eu copiei daqui para cima, essa pontinha de baixo não foi copiada, certo? Então, imaginem agora esse mesmo ciclo acontecendo de novo. Cada uma dessas duplas fitas que a gente fez, ela vai ser desnaturada, aí eu vou abrir as duas, né? Aí agora eu anelo de novo os iniciadores, um aqui, outro aqui, né? Então você faz o anelamento e depois você copia de novo. Imaginem que se essa dupla fita abre, plum, né? Então ela veio para cá. Essa aqui já está incompleta. Esse iniciador aqui vai anelar nela, pum. Como ele vai anelar nela, eu vou copiar dele para cima. Mas vocês percebem que ela termina aqui? Não é? Então eu vou copiar daqui até aqui. Eu não vou copiar até o fim, porque não tem fim, ela termina nesse lugar. Então, gente, depois de alguns ciclos, você vai repetindo 2, 3, 4, 20 vezes, 30 vezes. Em média, tá, uma reação de PCR repete por aí, entre 20 e 30 vezes, né? E aí, a cada ciclo desse, cada vez mais você vai limitando o local que está sendo copiado. E vai chegando um ponto onde a cópia vai acontecer exclusivamente nas regiões que você está delimitando. Então, entre essa e essa região. E você vai ficar com várias cópias de um DNA fita dupla restrito daqui até aqui. As pontinhas que estão sobrando ou qualquer outro DNA que está envolvido vai se tornar desprezível, tá? Vai ser totalmente irrelevante para o que você está vendo. Entenderam? Tá? Então repete esse ciclo várias vezes. E aí depois de várias voltas do ciclo, esquentando, anelando, polimerizando, você vai chegar no fim de tudo com milhões, talvez até na faixa de 1 bilhão de cópias desse seu pedacinho de DNA que você delimitou. Certinho? Então é assim, né, que funciona a PCR. Beleza? Coisas comuns, tá, de acontecer na PCR. Tem que tomar cuidado na hora que for escolher os primers, né? Os primers que você vai desenhar, gente, como eu disse, é algo que você fez, né? Então você desenha eles. Então qual que é um limitante da PCR? Você precisa conhecer a sequência das extremidades. Porque como é que eu vou desenhar um primer que anela nessa região se eu não sei a sequência? Né? Então você tem que saber. Tá? Então a sequência que ela tem que ser conhecida para que você tenha esse anelamento de forma específica, né? E aí na hora de desenhar o primer tem que tomar muito cuidado com a direção para saber se ele não está anelando em outros locais. Então, né, é uma das etapas mais críticas, tá? A maioria das vezes que eu vejo erros de PCR, pessoas que estão tentando fazer há muito tempo e nunca dá certo, são erros de primer, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado na hora de desenhá-los. Estando tudo certo, o outro erro muito comum, tá, de acontecer é um erro de manipulação mesmo. Então, você não tomar cuidado com a enzima, né? Apesar dela ser enzima termorresistente, a gente não pode ficar o tempo todo congelando, descongelando, voltando, tirando. Então esse é um cuidado que tem que se ter. Outro cuidado são com os DNTPs. Eles são degradáveis com o tempo, tá? Eles vão perdendo atividade. Então você também tem que ter um estoque adequado disso, certinho? Então, o cuidado com o material é muito importante. E um outro cuidado de se ter é com a contaminação. Então é muito comum você, às vezes, pegar no tubo e não ter esse cuidado, saliva cai dentro dele, que você está falando aqui em cima do tubo, né? Então, assim, esses descuidos é geralmente o grande erro que ocorre
na prática de uma PCR. E aí muitas vezes vocês podem ouvir pessoas falando que uma PCR é muito difícil, que ela sempre dá errado. Normalmente dá errado porque você errou. Tá? Então não é porque o acaso está conspirando contra você, não. Então é sempre importante prestar atenção em vários detalhes e fazer realmente a PCR com todo o cuidado possível, tá? Porque aí dificilmente vai dar errado. Certinho? Então é isso aí. Muito, muito obrigado pela aula de hoje, meninos, e a gente se vê na próxima.